Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Tem a compensação, precisa de ter a paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vós, criaturas humanas, encontrai-vos no juízo. Procurai o caminho que conduz à verdade. E o caminho que conduz à verdade é o livro Na Luz da Verdade. E a pessoa que estuda um pouco, ela vê assim que é a confirmação. Jesus fala que viria um outro que não ele. Então é bem importante assim termos a confirmação. Depois nós sabemos também que toda a anunciação, ela vem acompanhada, ela não vem uma coisa só. Então a gente pode observar assim, se tem uma mudança, tem aquela condição bem importante. A chuva não chega de repente. Vem os ventos úmidos, depois vem a chuva. Então nós tínhamos que entender assim, que todas as profecias, elas vêm acompanhadas e vem a confirmação. Então, observando, todos os países se encontram com situação difícil. E cada um pode fazer esse estudo e ir confirmando. Mas também tem o ser humano. Então, o ser humano que se encontra descuidado durante a sua vida, também ele não percebe o que está acontecendo com ele. Então, para que venhamos a percebermos aquilo que está acontecendo com cada um de nós, nós tínhamos que fazer um período de ir observando como nós somos. Com a saúde fica bem fácil assim. Se a pessoa descuida um pouco com a alimentação, 2 dias seguidos que ela não alimenta conforme ela foi formada, então ela percebe que o corpo tem alteração. E a alteração normalmente não é para benefício, é para malefício, tem consequência. Então nós tínhamos que entender que para nós sermos salvos no juízo é conhecendo a verdade, é conhecendo os ensinos e caminhar nesses caminhos. Depois nós sabemos assim que muitos e muitos percebem que estudam o livro Na Luz da Verdade têm vontade de auxiliar. Isso é bem interessante assim. Não é auxílio conforme nós estamos acostumados, porque sempre os auxílios que prontificamos é somente para benefício do corpo de matéria grosseira. Nós esquecemos de um auxílio bem importante que precisamos desenvolver um saber para poder dar esse auxílio, que é não só de pão vive o homem, quer dizer que é um outro valor. Depois nós sabemos também que a desconfiança, ela é um mal muito forte para aquele que tem a desconfiança. Quer dizer que se a pessoa convive com uma outra, ela tem que lembrar assim, se tem a desconfiança, esse que desconfia faz um mal muito grande para ele. Pode ser no trabalho, pode ser na moradia, pode ser no relacionamento. A vontade de ter paz dentro de si, porque a paz é dentro de cada um de nós. Depois nós sabemos assim que se a pessoa não tem uma fonte de informação, que é o livro Na Luz da Verdade, ela não se encontra em paz. E ela gera várias dúvidas para ela mesma. Depois nós sabemos que os pensamentos que nós temos, esses pensamentos a pessoa precisa sempre ser muito cuidadosa, porque se é pensamentos que são bons, a pessoa recebe de volta aquilo que ela pensou, para aquele outro. Então nós tínhamos que lembrar assim, pensamentos bons, depois de um período, a pessoa recebe de volta, numa forma de alegria, de satisfação e de ver com ela mesma. Se não são pensamentos bons, a pessoa recebe de volta aquilo que não foi bom.
E é bem grave assim, porque quando nós, através da vida, conhecemos profissionais que foram muito severos com aqueles que estavam sob sua responsabilidade, nós vemos assim que através de vários anos depois, os filhos desses apresentam muita limitação durante a vida. E é bem grave assim, porque nós sabemos que se a pessoa tem limitação, também tem aquela condição bem interessante. Os seus pais não pensaram coisas boas para esse. Quando os pais têm costumes bons, que pensam coisas boas para o seu semelhante, os filhos também recebem durante a sua caminhada coisas boas. Então, aqueles que apresentam muitas limitações e que apresentam também dificuldades de sobreviver, está sempre relacionado que a maneira que os pais tinham de não valorizar o seu próximo. Quer dizer que entrou dentro da moradia daquele que teve comportamento que não foi bom para os seus semelhantes. É uma condição bem interessante. Se fizermos um trabalho, vamos verificando assim. Na família, se tem pensamentos bons, costumes bons, aqueles seus descendentes também terá uma vida mais facilitada na sua caminhada. Tem muitos ensinos que nos traz essa referência. Um dos ensinos é que fala assim que o pai ganha, o filho come e o descendente desses filhos tem limitação. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de querermos para o nosso semelhante aquilo que vai ser bom para a sua vida. Depois tem muita influência. Se a pessoa tem vontade de continuar servindo à luz, especialmente as mulheres, nós sabemos assim, que tem filhos que nascem exatamente ao contrário do gosto dos pais. Quer dizer que essas mulheres, quando estavam gestando, permitiram que outros influíssem naqueles filhos que iria trazer filhos bons. Porque tem muitas maneiras. O casal montou uma casa e nesta casa tínhamos que lembrar assim, que a irradiação daquele casal é que vai prevalecer. Se tem costumes bons, costumes que possibilitam conhecer o caminho da verdade, o livro da verdade, então tem possibilidade de fazer fios que possibilita vir espíritos de luz. Mas se há descuidos com passeios, com festas, com amigos e com familiares também. Então, aquele filho que poderia ser um filho de luz, entra naquela condição de pais bons, ovelhas negras. Quer dizer que se fizéssemos um sacrifício de sermos poupados das influências, dos falatórios. Então, tem muitas mulheres também que trazem o tema da gestação todo um instante. Então vai ficando enfraquecido aqueles fios que poderia fazer a ligação com o espírito de luz. Essa é uma condição que nós tínhamos que entender, porque se observarmos cada ano, a população da Terra que apresenta sem recurso financeiro, sem condições, é um número maior. É justamente por esse motivo, porque não é somente aqueles que estão interessados em ter o conhecimento da verdade, de estudar o livro na luz da verdade, é que trazem filhos bons. Porque nós conhecemos filhos bons de mulheres que inconscientemente, num processo de vida, trouxe filhos bons, filhos justos, filhos que colaboraram com o desenvolvimento dos seres humanos. E essa colaboração tem muita importância. Nós vemos pequenos inventos que utilizam na moradia. Quer dizer que, mesmo num processo inconsciente, o jeito que aquela mulher comportou-se durante o período de gestação possibilitou que viesse fios de luz. E que nesses fios de luz pudessem então vir espíritos de luz habitando aquela moradia.
Então, toda época, a responsabilidade que nós temos é sempre conosco. Porque no caso daquela mulher que descuidou, que possibilitou que outros influíssem, isso fica bem fácil da gente conhecer. O pai gosta do azul e aquela criança passa a gostar do verde. É um exemplo simples, mas fica bem claro assim. Porque se fosse influência do casal, da mulher, então o filho também gostaria de azul. Azul quer dizer assim, um comportamento de acordo com a luz. Uma pessoa que viesse para gostar de trabalhar, para gostar de andar de acordo com as leis que os homens construíram. Então, esse gostar de azul está sempre relacionado assim, de uma maneira genérica. Quer dizer que andar de acordo com a luz. Se descuidou, então vai ser aquele problema a vida toda. E nós sabemos que existem esses problemas a vida toda, porque se a mãe tem 80 anos, às vezes tem filho com 60. Quer dizer que já tem 60 anos que aquele filho vive com aquela mãe. Quer dizer, não vive na moradia, mas muitas vezes tem os relacionamentos. Se for filho bom, é uma gratidão, é uma satisfação. Como nós já ouvimos muitas vezes as mães falarem que filhos bons e filhos nobres facilita muito a vida daqueles outros que conhecem esse e com quem relaciona. Nos esforçarmos para conhecer o caminho da verdade e de lembrarmos assim que a fonte que nós temos é os pensamentos. Fica bem claro assim de vermos, porque antes a pessoa estava querendo comprar uma veste e ela sabia a cor da veste que ela queria, sabia a cor do vestuário que seria bom para determinada ocasião. Quer dizer que foram os pensamentos. Então, dessa forma, nós também podemos construir coisas boas com os pensamentos, auxiliando os nossos semelhantes. Quer dizer que a maneira é conservar puro o foco dos pensamentos. Com isso, a pessoa estabelece a paz, e se ela tem paz, ela é feliz dentro dela. Evidentemente que não é aquela condição assim, que agora, porque eu sou feliz dentro de mim, porque eu tenho paz, e que fora agora vai ser tudo maravilha. Tínhamos que lembrar assim, que temos que ter a responsabilidade, porque para todas as coisas, não é porque agora eu consigo pensamentos bons que eu descuido do meu portão. Eu preciso de verificar se o portão continuou fechado. Esse é um procedimento que cada um precisa de lembrar que existe e cada um tem que fazer esforço para manter-se nesta condição, porque nós sabemos assim, que se a pessoa descuida um pouco, a desarmonia entra dentro do seu corpo. Com isso a pessoa fica debilitada e fica insegura, porque é bem interessante, porque se a pessoa tem uma limitação, ela também não tem a confiança que ela tinha num processo anterior, de tomar uma decisão, de ter uma postura, de viver conforme precisa de ser vivido. Então passa a ter uma condição assim de mais resguardo, de mais cuidado. Então vai perdendo a naturalidade. O livro Na Luz da Verdade é esse auxílio para toda a época da nossa existência, de ir verificando o que acontece com os povos e por que apresenta limitação para dentro da moradia, para dentro de cada um de nós. Então a responsabilidade sempre é do indivíduo. Como é que ele pode melhorar dentro de si? E essa melhora nós sabemos que existe. Fica bem fácil assim de a gente observar que muitos e muitos percebem que existe uma irradiação que cada um de nós emitimos. É só observar assim em relação aos animais. O jeito que a pessoa é, como ela irradia, o animal aceita. Então aquela pessoa, o jeito dela é um jeito bom. E aquele outro que não tem uma irradiação boa, o animal o repele ou sai de perto desse.
Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse esforço de observar que através de nós mesmos nós podemos continuar irradiando coisas boas. Depois nós sabemos assim que tem um ensino que fala assim que meu anjo da guarda não bate com o anjo da guarda daquela pessoa. Tem outro ensino que fala assim, não sei o que acontece, mas não me sinto bem perto daquela pessoa. Quer dizer que o jeito que nós somos é o jeito que nós irradiamos. Quer dizer que se uma pessoa tem uma irradiação que não apresenta uma confiabilidade, esse é muito ruim para ele, porque mesmo sendo um elemento da família, ele também é excluído. Se é um elemento que comporta-se no ambiente de trabalho, se tem que fazer uma seleção, esse elemento é que vai ser excluído daquele ambiente de trabalho. É ele que excluiu-se. É isso que nós precisaríamos de entender, porque de uma maneira geral, nós não excluímos as pessoas, são as pessoas que se excluem, o jeito que ela é. E isso fica bem fácil assim de ir confirmando de muitas maneiras. Nós tínhamos que confirmar assim, que as profecias do juízo final e que nós hoje nos encontramos no juízo final e que todos os povos têm passado por situações difíceis e que essas situações também têm estendido para cada um individualmente. Então a pessoa é que tem que lembrar assim, passar pela situação, a pessoa tem que ter o resguardo. E esse resguardo é conhecendo os ensinos que nos foram permitidos pelo Criador. E depois nós sabemos, quando fazemos um trabalho de dedicar um período para nós mesmos, para conhecer o livro na luz da verdade, é bem importante. A pessoa percebe antes aquilo que precisa que venha a ser realizado. No caso de uma mãe, por exemplo, que está esperando o filho acabar de acordar, que ela sabe que é mais alguns minutos, ela espera, porque ela sabe que é mais alguns instantes. No caso daquele outro que precisa de esperar um adulto que está chegando, ela sabe o momento certo que aquele adulto está chegando e ela providencia a maneira de recebê-lo. Quer dizer que para todas as coisas na vida, nós tínhamos que perceber e desenvolver uma maneira de perceber antes aquilo que vai ser bom para a nossa existência. É um trabalho a vida toda, mas tem aquela compensação, porque quando é feito um trabalho bom, aquele que faz fica feliz e aquele que executou fica feliz também. Então, tínhamos que fazer esse trabalho conosco a vida toda e de ir verificando como é que eu posso me tornar um colaborador com os ensinos do Criador. E a maneira é esta, é a propagação dos pensamentos bons, melhorarmos a nossa irradiação, porque se aquele verbaliza assim, que sente bem perto daquele um, então nós tínhamos que ter uma irradiação que os outros sintam bem perto de nós. Quer dizer que colaborar com o Criador é dessa maneira. E a pessoa tem que lembrar também que normalmente nós tínhamos que ter uma fala boa para o nosso semelhante. E essa fala não é somente naquela condição de um agrado, mas numa condição que possibilita que o outro fique feliz também. E nós tínhamos que lembrar que a felicidade não está relacionada a presentes materiais, mas pode ser um presente material também, mas pode ser também uma alegria, porque se aquele não tem a condição de ter um presente material, ele tem também a maneira boa, a maneira agradável. Então, independente da condição que a pessoa se encontra, sempre podemos desenvolver maneira que o outro fica feliz. E sempre lembrando assim, se a pessoa tem vontade de ter uma moradia, então aqueles dois se unem e aquela mulher vai ficar forte
é dentro da moradia dela, com a sua intuição. Por isso que tem um ensino que fala assim, que atrás de um homem bem-sucedido tem uma mulher. Mas quando a mulher fica forte dentro da moradia com a sua intuição, é isso que nós precisaríamos de entender. E se fica recebendo influências de fora, então a intuição ela é tolhida. Não tem tempo para a intuição funcionar. E é bem simples assim. Do jeito que nós tínhamos que ter esse trabalho de conhecer o terceiro mandamento, que é refletindo sobre os 6 dias anteriores. Então esse trabalho não é um período, é a vida toda. Então, muitas vezes pode fazer uma referência de que aquele que se encontra numa condição de amadurecimento ainda, julga-se que ele terá um tempo pela frente. Nós sabemos que um plantio é feito assim que é possível que aquele solo apresenta a condição. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que ter esse trabalho. Então, aquela condição bem interessante assim, né? De falar, de conversar, a pessoa perde a sensibilidade para ver como é bom para a vida dela. É isso que nós tínhamos que entender. Não é somente falando, é vendo o que é bom para a minha vida. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho. Quer dizer que nós, para termos o amadurecimento, para nos tornarmos seguros a vida toda, é sempre com a base do livro Na Luz da Verdade. Essa base é que nos possibilita aquele saber de saber o que vamos falar e o momento para calarmos, porque nós temos esse conhecimento. Aquele que muito fala é aquele que pouco sabe, porque se a pessoa tem um saber, ela sabe o grau que ela pode falar para aquele com quem ela está conversando e falar aquilo que vai ser bom para aquele que está ouvindo. Então não é somente falar. Por isso que fala assim que o falar é de prata, mas o silêncio é de ouro. Quer dizer que aquele que contém o silêncio numa condição de saber, porque tem aquela referência que fala assim que eu não perco meu tempo falando para aquele um. Não, eu tenho que falar para aquele um aquilo que precisa de ser dito de uma maneira que ele venha a ter o entendimento. Então a força que cada espírito tem vontade de trabalhar de acordo com a luz, de auxiliar o seu semelhante, ele também tem que ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Não tem uma maneira de querer ter um auxílio, ter uma colaboração, se a pessoa dentro dela também não tem o amadurecimento. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que nós precisamos de nos tornarmos graduado com aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Quer dizer que influir de uma maneira benéfica e de ver o tipo dos nossos pensamentos, porque se os pensamentos realizam e que tem aquela condição do jeito que a pessoa estava pretendendo, então esse pensamento é verdadeiro. Quer dizer que aquele jovem cursou aquele curso que ele julgava que esse curso seria bom para ele. Ele comprou aquelas vestes porque ele também fez uma avaliação e que aquele tipo de veste seria adequado para o seu corpo de matéria grosseira. Quer dizer que os pensamentos eles realizam e eles voltam para nós. E bem grave assim, quando uma pessoa também tem um comportamento ou uma fala que não foi adequada, aquele que teve o comportamento ou que teve a fala que não foi adequada, também não fica feliz com ele. E é bem interessante, porque normalmente tem uma insatisfação, ele mesmo. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, a saúde. Para a saúde ficar conosco a vida toda é na harmonia, é com a verdade, é com o saber. Somente assim teremos a harmonia da nossa vida, da nossa compreensão. Quer dizer que é com os pensamentos bons e é com o saber. Depois nós sabemos também que
tem pessoas que não tem como auxiliá-las. O jeito que ela é, não tem como auxiliá-la. Então a pessoa tem que lembrar que o saber que ela tem que ser econômica também. Não é jogar o saber pela janela, porque não vai haver assimilação. E aquele que fala muito, muitas vezes pouco sabe. Quer dizer que a reflexão. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade para a nossa existência. Porque se a pessoa se encontra segura com ela, a existência dela vai ficar uma existência segura. A continuação da vida também ela terá uma maneira segura. Depois tem aquela condição, né, que nós sabemos assim, que se a pessoa descuida um pouco, a sua visão é turvada, então ela não pode descuidar e ela tem que manter aquela condição bem firme. Acontece assim, o jeito que um pai formou o filho, com aquela aspereza, com aquela condição, de uma maneira que aquele filho teve uma assimilação. Anos depois, esse filho recebe uma fala que ele pode ser mais leve com seus filhos. Então ele fala que aquela formação, daquela maneira, possibilitou que ele ficasse firme na sua existência. Quer dizer que o jeito que nós somos, a maneira que nós recebemos é a maneira que nós estamos vivendo. Essa maneira boa, nós tínhamos que lembrar assim, que precisamos de melhorar aqueles com quem nós relacionamos e somente o jeito que nós somos. Então é bem grave assim, quando uma mãe faz uma repreensão do filho e aquele filho fala assim que é filho dela. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, essa mãe sabe que é o filho dela e que se ela tivesse tido um aprofundamento, ela sabia que no período da gestação, ela possibilitou que outros influíssem na vida daquele espírito que agora está usando esta expressão. Então, aquele espírito agora virou uma preocupação para esta mãe. O jeito que ele comporta, o jeito que ele fala, essa mãe agora não pode falar nada, porque falta conhecimento espiritual. É isso que nós tínhamos que entender, ter o conhecimento espiritual, essa influência. Então nós sabemos assim que os guias de luz manifestam dentro de nós e manifestam também de outras maneiras. Quer dizer que nós, para termos esta referência do guia de luz, tínhamos que nos encontrar na pureza. Quer dizer que se descuidarmos, vamos colher coisas que vão nos deixar muito entristecidos e preocupados. Quer dizer que não podemos descuidar durante a nossa caminhada, durante a nossa existência. Então o trabalho é sempre individual. Essa individualidade a pessoa tem que lembrar também que aquele filho agora se encontra numa fase que ele é que tem que fazer o polimento. Quer dizer que ele pode ter usado esse termo numa maneira de ofender aquela que o trouxe, mas agora ele também tornou-se responsável por ele mesmo. Não é assim, porque nós temos a oportunidade de melhorarmos. Então, se não melhorarmos, a responsabilidade também é nossa. E a oportunidade de ter vindo para a matéria grosseira, nós sabemos que existem muitos espíritos sobrecarregados com pendências e que têm vontade de fazer o resgate na matéria grosseira. Como é muito dificultoso esse resgate, então, em vez de melhorarmos, pioramos. Então, o livro Na Luz da Verdade é o caminho que nos possibilita voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade